A paz do Senhor Jesus para todos os inscritos aqui do canal da Faeste Academia. Com muita alegria estamos começando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Estamos começando hoje a lição 1, primeira lição do primeiro trimestre de 2025, que tem como título um convite à autenticidade. Neste trimestre estaremos estudando sobre a carta de Tiago, que era irmão do Senhor Jesus, que tem como título, conforme vocês podem ver aí, também tem na televisão, está aqui a revista em minhas mãos, o título do trimestre é A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago, na carta de Tiago. Então vai ser realmente um trimestre certamente é muito abençoador para todos nós, que a carta de Tiago é uma carta que nos traz para a realidade, da prática cristã, de viver a vida cristã com autenticidade e com verdade. Nesta primeira lição, nós vamos dar um panorama geral sobre a carta de Tiago, nós vamos ver quem escreveu a carta, a data da autoria da carta, para quem a carta foi escrita. E é óbvio que não vamos entrar nos detalhes, nos assuntos, nos temas que o Tiago aborda ao longo da carta. Isso nós vamos fazer nas próximas lições. Comigo aqui na bancada está o diácono irmão Antônio da Silveira. Pai do Senhor, irmão Antônio. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe cada um que está ouvindo neste momento. Como o pastor Reginaldo comentou sobre a lição, vamos estar trabalhando aqui. Está aqui a lição que vocês estão olhando, assistindo aqui, a lição que eu coloquei aqui para... Agora eu coloquei aqui, daqui a pouco vai cair, mas vocês estão assistindo. Tem a capa lá, Aqui, esse é o livro do autor. O livro do autor tem... Confessar, porque também a gente não é pago nada para CPAD, mas tem que falar. Alguns livros do autor... Praticamente o autor conseguiu resumir bem, conseguiu fazer tudo certinho, e acaba que quando passa para a lição, não tem muita coisa nova no livro. Esse livro aqui é diferente. Por quê? Porque esse livro, o autor conseguiu colocar muita coisa a mais. Então, aqui ele tem uma introdução, antes de começar a revista em si, ele tem uma introdução geral do livro de Tiago, tem uma introdução muito boa de pontos fortes, pontos fracos sobre o autor, e aí você pode estudar e acabar aprendendo um pouco mais, ainda mais se você for um professor de escola dominical. Além disso, ele tem aqui, que eu só ler para mim não esquecer, ele diz assim, questões contemporâneas. Então ele acaba fazendo uma, não é síntese que a gente chama, uma comparação com a carta de Tiago, com as ideias modernistas que estamos aqui vivendo na idade aqui contemporânea, nessas questões atuais. Então é muito bom você adquirir esse livro se você tiver interesse de aprender um pouco mais. Então, muito bem, muito bem. Antes de começarmos então aqui a falar dessa primeira aula, da lição 1, queremos sempre pedir, nos ajude aí, inscreva-se no canal da Faeste Academia, bate o sino, estamos começando mais um ano, com a graça do Senhor Jesus. Espero que a sua passagem de ano tenha sido abençoada por Deus e que este ano seja um ano repleto de bênçãos na sua vida, na sua família, no seu ministério. Muito bem, então vamos começar aqui. Não esqueça também, deixa o like, comente e compartilhe. Isso é importante para nós, a darmos sequência nesta obra de ensino da palavra de Deus. Podemos começar então, irmão Antônio? Sim. Tudo preparado aí? Então, o texto principal, o que é que diz? Então, o texto principal, eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmos 51.6, NAA, que a gente está usando a NAA. Resumo da lição. A autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena em Deus. O texto bíblico encontra-se na carta de Tiago, capítulo 1, versículo de 1 a 4, na Nova Almeida Atualizada. Então, Tiago 1 ao 4, diz assim: Tiago, servo de Deus
e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações, meus irmãos. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Muito bem, muito bem. Esse aí é o texto, né? O texto bíblico aí é a introdução da carta de Tiago. Então, nós vamos aqui apenas dar um panorama da estrutura da carta, né? Como a carta foi escrita, para quem foi escrita, e a data também da escrita, segundo os estudiosos, né? Porque a data não está na carta. É apenas ali existe uma aproximação. Muito bem, a introdução diz assim: neste trimestre, nossa jornada será junto à carta de Tiago, o irmão de Jesus. Ele buscou encorajar os cristãos judeus que haviam sido dispersos pela perseguição e estavam peregrinando em outras terras. Estes cristãos judeus estavam sofrendo as aflições como bons soldados de Cristo. Veja Tiago 1:1. A carta de Tiago é repleta de conselhos práticos para uma vida cristã bem-sucedida, pois o objetivo é auxiliar os leitores a amadurecerem na fé cristã, trazendo esperança em meio às tentações. Por essa razão, já na introdução da carta, Tiago fala a respeito de suportar as provações e tribulações da vida. Nesta primeira lição, veremos a autoria, os destinatários, a importância e o propósito dessa carta, bem como a sua atualidade e o convite que ela faz para vivermos uma vida cristã autêntica. Então, nesta primeira lição, ela é uma lição introdutória, conforme já foi falado. Tiago, que era o irmão, meio-irmão, na verdade, do Senhor Jesus, que ele era filho de José e Maria, né? E Jesus, a gente sabe que era só filho de Maria, né? Porque era o filho de Deus. Mas eles eram o Tiago, depois tinha Tiago, Simão, Judas, também eram meio-irmãos de Jesus, né? Jesus de Nazaré. Temos a carta de Judas, né? Tem uma carta de Judas também, que era irmão do Senhor. Então, o Tiago, ele era o irmão mais velho, né? Do meio-irmão, né? No caso, mais velho de Jesus. E ele, então, escreve esta carta para os judeus cristãos. Entre os judeus que tinham se convertido a Cristo, mas na perseguição que foi desencadeada ali por Saulo e o Sinédrio, e teve como consequência ali a morte de Estevão, a Bíblia diz que houve uma dispersão da igreja de Jerusalém. Eles saíram por outras províncias, da Samaria, Judéia, e foram mais adiante, até chegar até Antioquia, da Síria, no caso, né? Antioquia, que hoje é Líbano, né? Hoje seria na região do Líbano. Pois bem, então, esses judeus se espalharam, e quando eles chegaram lá nessas outras províncias, eles começaram a ser perseguidos por defender a fé em Cristo. E então, eles começaram a escrever para Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, para pedir conselhos, e então o Tiago escreve esta carta com vários conselhos práticos sobre como eles deveriam se comportar. Claro que ao longo do trimestre nós vamos estudar, né? Cada conselho desse que ele dá ali para os judeus cristãos que estavam dispersos, estavam na dispersão. É isso que eles chamam de dispersão, no caso. Foi nessa perseguição que começou ali, começou não, né? Que teve como ápice a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Muito bem, mas vamos lá, vamos ver o que o primeiro tópico tem a nos dizer. Então, primeiro tópico, a carta de Tiago. Primeiro subtópico, a autoria. A carta de Tiago é atribuída a Tiago, o justo, irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. Tiago não creu em Jesus durante o ministério público do Senhor, até porque a gente vê na história ali de Jesus, nos evangelhos e tudo, não tem Tiago, irmão de Jesus, ali presente com os discípulos e tudo, os apóstolos. Porém, após abraçar a fé cristã, provavelmente quando Jesus lhe apareceu após a ressurreição, tornou-se uma liderança respeitada na igreja do primeiro século.
sua liderança é reconhecida por diversos estudiosos e mencionada em outras passagens bíblicas. Então, a questão da autoria de Tiago. Antes de entrar na questão da autoria do Tiago, é uma questão muito interessante e agregar aqui para vocês que, na verdade, Tiago não é o nome do irmão de Jesus de fato. O nome do irmão de Jesus é Jacó. Só que na questão de trazer para outra língua, até muitos nomes aqui na Bíblia, quando foram trazidos para o português, a pronúncia se tornou diferente, porque não tem como trazer uma outra língua e ter a mesma pronúncia, são outras palavras, outras fonéticas. Então, o hebraico tem fonéticas que o português não tem, como o português tem fonéticas que o hebraico não tem. Então, antes era Jacó. O que aconteceu? Quando foi trazido para o português, talvez, se não me engano, até para o espanhol, o C do Jacó se transformou em G. E o J, como a gente vê no espanhol também, o J, ele se tornou como se fosse um I. Então, eles falavam Iago. Só que, na Igreja Católica, a gente sabe que tem a questão de eles falar que é Santo Paulo, Santo João. Então, eles colocam até a abreviação São João, São Paulo. Então, nessa abreviação, tem o S-A-N, me fugiu o nome o risquinho, e daí tem o T, que é a abreviação de santo. Então, acaba que, nesse T, quando foi colocar o Iago, que seria Jacó, a tradução original ali, o nome original, esse T se misturou com o passar do tempo com o I, e acabou que as pessoas começaram a ler, em vez de Iago, falavam Santiago. Então acabou juntando e virou o Tiago que temos hoje. Então, até eu tinha visto uma tradução bem arcaica mesmo, nem lembro se foi do próprio Almeida ali, João Almeida de Ferreira, que tem ali a carta de Tiago como Iago e talvez até Jacó, não me recordo agora, mas tem essa tradução, só não me lembro se é Almeida, mas é interessante vocês saber, porque não existe Tiago lá naquele tempo. Então a autoria, muitos estudiosos e a questão dos pais da igreja colocavam Tiago como o autor da primeira carta ali de Tiago, da carta de Tiago. Então, não foi uma coisa que, do nada, vamos colocar Tiago como o autor, não sabemos quem é o autor. Não, ali os pais, era unânime que os pais da igreja, que viveram ali no primeiro século, tudo atribuíram a carta de Tiago como o autor de Tiago. Então, vamos estar dando sequência. O subtópico 2 diz o contexto histórico e a data. Tiago escreveu a carta em um contexto de perseguição aos cristãos. A citação às 12 tribos dispersas refere-se aos crentes de origem judaica. Algumas palavras utilizadas por Tiago demonstram que os destinatários estavam familiarizados com o judaísmo, como, por exemplo, referência à reunião em uma sinagoga, a Abraão como pai e as semelhanças com a literatura sapiencial judaica, em especial com o livro de Provérbios. A data de escrita da carta de Tiago encontra-se entre os anos 45 e 49 depois de Cristo. Então, aqui é interessante, sobre o contexto histórico, que eu já falei alguma coisa sobre isso, que a carta foi escrita ali num contexto de perseguição aos cristãos. Ali começou não, mas deu ali um ponto forte com o martírio de Estevão. A partir desse momento, o texto de Atos dos Apóstolos diz que os cristãos foram dispersos pela Judéia, Samaria e outros lugares. E aí, então, é nesse contexto de perseguição aos cristãos que Tiago escreve a sua carta. Tá? A data aqui aproximada, é uma data aproximada da escrita entre 45 e 49 depois de Cristo, ou seja, antes do concílio que foi realizado em Jerusalém, onde Paulo e Barnabé tratam ali da questão da liberdade, da liberdade em Cristo dos gentios. Isso é um assunto para outra lição.
Então, nós vamos ver que as 12 tribos dispersas, que são os destinatários, conforme eu já falei, eram os crentes de origem judaica que haviam se espalhado por vários lugares, tanto da Palestina como da Síria e outras regiões ali da circunvizinhança. Então, eles estavam morando nesses lugares, sofrendo perseguições, provações, e pediram conselho para Tiago. Você vê que na carta de Tiago, você vai encontrar muitas referências ao judaísmo, ou seja, eram pessoas que estavam familiarizadas com a linguagem judaica, com a linguagem do judaísmo, do templo, das sinagogas. Então, é interessante sempre observar isso, né? Ele não estava escrevendo para gentios, ele estava escrevendo para os judeus cristãos. Muito bem, próximo. Então, terceiro subtópico, estilo e estrutura. O estilo da carta é direto e prático, refletindo a personalidade de Tiago, como um líder pastoral preocupado com a vida cotidiana dos crentes. Então, aqui é muito interessante que ele fala aqui que a carta é direto e prática, refletindo a personalidade de Tiago. Então, a carta realmente vai direto ao ponto, sem ficar enrolando, sem, como dizem alguns, aquele mimimi de pregador que fica enrolando e só para estender o tempo, e quando vê a mensagem tem 5 minutos em si, e ele fala 1 hora sem falar nada com nada. Mas Tiago, ele até estava falando aqui com o pastor Reginaldo, ele parece aquele o pregador, né, o pastor Eliseu Rodrigues, que ele é uma pessoa mais colérica, direto ao ponto, que critica o que tem que criticar sem ninguém, nem sem se preocupar se alguém vai gostar ou não vai gostar. Então Tiago, ele tinha esse perfil de ir direto ao ponto, não importava se alguém gostava ou não. Então ele se incomodou com algumas coisas que estavam acontecendo aí na diáspora, e muitas coisas injustas também, a gente vê num texto aqui na carta de Tiago. Então ele foi muito enfático e muito duro muitas vezes para realmente as pessoas mudarem. Então, sua estrutura inclui conselhos práticos, exortações, como já comentei, e ensinamentos morais, tornando-a bastante acessível e aplicável. E é muito importante entender isso, porque quando a gente fala que é acessível e aplicável, então você lê a carta de Tiago, é muito importante você estar lendo, depois que terminar aqui essa live, vai lá e leia a carta de Tiago, que é relativamente curta, tem 5 capítulos. Então, você lê e já consegue aplicar na sua vida e ir meditando nessa palavra e aplicando. O texto de Tiago fornece uma espécie de espelho, onde os cristãos podem se olhar de forma atenta e demorada. É o que eu comentei agora, buscando ajustar o seu modo de vida e a sua crença, a ortodoxia e a ortopraxia, além de fortalecer e encorajar os fiéis em meio às dificuldades. Então, realmente, eu não vou se estender, senão vou ficar aqui falando 1 hora, mas vamos aí o tópico 2. Muito bem, estamos chegando então ao tópico 2, né? Não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe, né? Inscreva-se no canal da Festa Academia, bate o sino, não esqueça que nós temos aí o QR Code, estamos com a promoção de início de ano, hein? Promoção especial para abençoar a sua vida, nossos cursos de teologia. Vamos estar falando dos cursos no próximo tópico, né? Mas aí você já tem o QR Code. Se você tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, comece o ano estudando teologia aqui na Festa Academia. Vai ser uma bênção para a sua vida. O tópico 2 diz: propósito e atualidade da carta de Tiago. Subtópico 1, propósito da carta. Qual o propósito? O principal propósito é incentivar os cristãos a amadurecerem na fé, enfrentando as provações com alegria, sabendo que a prova da fé produz a paciência. Em outra versão está perseverança. Quer dizer, qual é o propósito? Como um cristão pode amadurecer na vida cristã? Passando por provações. Não tem como amadurecer sem passar por provações. Você vê que uma árvore, você planta ali a semente, para ela crescer, ela tem que, né? As raízes têm que penetrar o solo, e o solo não vai ceder facilmente. Ela depois que cresce, aparece, ela sofre ali a incidência do sol, né, da luz solar, também queima, né? A luz solar queima. Então, ou seja, é a mesma coisa. Um cristão, para amadurecer, para se tornar uma árvore frutífera nas mãos do Senhor, no reino de Deus, ele vai sofrer provações, dificuldades, vicissitudes,
Mas se ele resistir na fé, se ele perseverar, ele vai ser aprovado. Então ele vai ser uma árvore frutífera e vai, né, glorificar o nome do Senhor com a sua prática cristã. Esse chamado ao crescimento espiritual é central em todo o texto da carta de Tiago. O alvo de Tiago é que os crentes vivam a sua fé de maneira sólida e demonstrem a verdadeira maturidade que a fé em Jesus Cristo pode produzir. Na verdade, o que o Tiago estava dizendo ali para os cristãos da dispersão? Ele dizendo, olha, vocês aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso modelo. E ele enfrentou todos os tipos de lutas e provações. E resistiu firme, né, até o fim. Foi crucificado, sofreu, foi crucificado, ressuscitou, terceiro dia, está vivo. Né? E nós que somos seguidores dele também, segundo ele mesmo já tinha falado, já tinha profetizado, nós também iríamos passar por todas essas provações. Mas se a gente perseverasse, ele nos concederia a sua graça e a gente seria aprovado para continuar dando frutos na obra. É isso que ele está querendo dizer, porque tem muita gente que, infelizmente, aqui fazendo uma aplicação aqui para os nossos dias, que começa a vida cristã bem, mas na primeira dificuldade, na primeira aprovação, a pessoa já recua, já quer, mas por que está acontecendo isso? Mas eu aceitei Jesus, sou agora um servo de Deus, uma serva de Deus, e por que eu tenho que passar por isso? Mas você está passando por isso é porque Deus está te aperfeiçoando, Deus está, né, querendo te usar cada vez mais, por isso é que vem a aprovação. Outra coisa que ele diz aqui, ouvir a palavra de Deus e não a colocar em prática é o mesmo que não crer. Isso. Que ela é a palavra da verdade, que pode salvar o pecador. Então é aquela coisa, né? A gente, Deus é poderoso, até canta, né? Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é onipotente, Deus é onipresente, onisciente, Deus tem todo o poder, nada é impossível aos olhos de Deus, etc, etc. E ler lá na Bíblia isso, as histórias, a narrativa de milagres, de maravilhas, de prodígios. Mas aí, quando acontece um problema na vida, a pessoa parece que esquece tudo isso, né, meu irmão? Parece que esquece. Então, a gente tem que ouvir, ler, no caso, né, ouvir e ler a palavra de Deus e colocá-la em prática, porque ela é a palavra viva, é a palavra eficaz, é a palavra que Deus dá respaldo, que é a palavra dele, a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Muito bem. Então, já que estamos aqui no subtópico 2, aplicação prática, pedir para o pastor Ginaldo procurar ali o Tiago 1, enquanto eu estiver aqui lendo. Os ensinamentos de Tiago são extremamente práticos, abordando questões como o controle da língua, a pureza moral e a justiça social. Esses temas continuam sendo relevantes em nossa vida diária, demonstrando a autoridade da carta. Para um bom aproveitamento do estudo da carta de Tiago, é importante pensar em como podemos ajudar as pessoas e a nós a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes. É muito interessante você saber que, como os judeus ali, cristãos, foram para a diáspora e tudo, e talvez até estavam recebendo perseguição, a gente vê muito claramente na carta de Tiago que os cristãos o que estavam fazendo? Eles estavam um pé na igreja, um pé no mundo. Muito, trazendo até para a nossa realidade aqui, muitos cristãos fazem isso. Eles estão na igreja, estão praticando ali na igreja, eu digo no culto, e estão lá como se Deus fosse a melhor coisa do mundo e tudo, estão lá felizes. Saem para fora da igreja, começam a praticar o que não deve, fazer o que não deve, até muitas vezes, talvez por causa dessas perseguições, eles queriam mascarar que eram cristãos, queriam mascarar que eram judeus. E o que Tiago fala aqui no primeiro capítulo, primeiro versículo. Eu vou pedir para primeiro versículo? Primeiro versículo, acho que vai até o 2, talvez. Vê ali. Tiago, vai lendo e depois eu vou falando. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Isso, continua. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma.
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ele continua ali o quê? O irmão de condição humilde deve orgulhar-se... É isso mesmo, até essa parte ali. O que está dizendo ali na carta de Tiago? Está bem claramente, o irmão que ele é indeciso, o irmão que ele é como a onda do mar, que ele vai e volta, ele é bem instável, ele não tem uma clareza certa que o evangelho é isso, e ele tem uma convicção que o Senhor me salvou, me crucificou para que eu venha estar salvo em Jesus Cristo, que o Espírito Santo está na minha vida. Quem tem essa clareza não fica tem aquela palavra lá, me fugiu, titubeando, isso aí. A pessoa não fica assim titubeando, ela fica firme na rocha, firme em Jesus Cristo. Então, o que acontecia naquela época? Eles ficavam com medo de acontecer alguma coisa na sua vida e ficavam, muitas vezes, até negando Jesus Cristo. Que muitos cristãos fizeram isso, infelizmente, não estão com Cristo e não foram salvos porque ficaram negando a Jesus Cristo. Os que não negaram a Jesus Cristo e foram firmes na palavra, não perderam a salvação e continuam em Jesus Cristo até ele voltar. Então, precisamos não ficar titubeando. Ali ele fala claramente, se você orar sem ter uma vida firme com Deus, uma vida que você não negaria o Senhor Jesus Cristo, uma vida que você não fica aí um pé no mundo, um pé na igreja, você sim vai receber sabedoria. E ali está claramente, você não vai receber sabedoria se você não fazer isso. Então, próximo subtópico. Próximo subtópico 3, convite à autenticidade. O que é autenticidade? Autenticidade é a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mantendo a coerência entre crenças, valores e ações. É uma qualidade que promove a integridade pessoal, relacionamentos saudáveis e uma vida plena em Cristo. A autenticidade na vida espiritual fala sobre praticar a fé de maneira que realmente possa ressoar com a crença em Cristo e não apenas seguir rituais ou tradições por obrigação. Tiago faz um forte convite para que os cristãos sejam autênticos em sua fé, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Este convite é um chamado para uma vida de integridade, em que a fé se reflete em ações concretas e transformadoras. Tiago encoraja os que sofrem a terem a certeza de que Deus está trabalhando por meio das aflições para nos moldar e encorajar a nossa fé. Olha só que coisa, aqui daria para falar bastante, mas não, vamos deixar para o desenrolar do trimestre. Mas assim, autenticidade, o que é autenticidade? Ele faz um convite à autenticidade, é ser verdadeiro. Você está falando uma coisa e está vivendo aquilo que você está falando. Você está pregando uma coisa e está vivendo aquilo que você está pregando. Você está ensinando alguma coisa e está vivendo aquilo que você está ensinando. Né? Então é isso que é ser autêntico, é ser verdadeiro, e não falso, e não sendo hipócrita, falando uma coisa e fazendo outra. Né? Então a carta de Tiago, ela traz esse convite bem forte, que nós devemos realmente ter uma harmonia entre o que a gente fala e o que a gente pratica. Então, se você fala que ama a Deus e ama o próximo, mas nega uma ajuda, né, que você pode dar, nega uma ajuda material a uma pessoa necessitada, você está mostrando que não é autêntico aquilo que você está falando, está pregando, está ensinando. Né? Então, é nesse sentido que o Tiago vai chamar aqui os cristãos, né, judeus cristãos daquela época, e também, né, claro, né, todos os cristãos de todos os tempos, incluindo nós hoje, no século XXI. É por isso que eu falei ali da oração ali, porque muitos colocam, não duvidar como se fosse uma questão de fé, que eu orar com fé que Deus vai fazer isso e aquilo. Ali não está simplesmente falando isso, está falando sobre ser íntegro, como o pastor Reginaldo falou, Sim. Ser um cristão verdadeiro. Até fala em Provérbios 28:9, que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável.
Então o Senhor, ele não quer simplesmente você tenha aquela fé que ele quer que tenha, né? A fé é na questão de crer mesmo, mas ele quer que você haja, que você tenha uma integridade de ação mesmo, ter atos de integridade. Isso. Aí ele diz aqui, ó, a autenticidade na vida espiritual fala sobre praticar a fé de maneira que realmente possa ressoar com a crença em Cristo, não apenas seguir rituais ou tradições por obrigação. Então, o ser humano, ele é religioso, é um ser religioso. Ele gosta de seguir rituais, tradições, normas, regras. O ser humano gosta desse tipo de coisa. E quando não tem isso, ele fica procurando alguma coisa para se prender. Então, o Tiago estava falando, não basta você ir lá, o teu corpo vai lá na sinagoga, ou vai lá no templo, ou vai no lugar de adoração, mas a tua cabeça está longe, você não está vivendo. Aí quando você sai dali e vai ter ali as relações sociais, você não pratica aquilo que você ouviu, aquilo que você pregou, aquilo que você ensinou. Então, na verdade, isso aí, seguir rituais e tradições por obrigação, não vai te amadurecer na fé. E você não vai conseguir suportar as provações, as tribulações. É isso que o Tiago vai, depois, né, ele vai ensinar com mais detalhes. E as pessoas, elas até falam, nem sabia que você era cristão, porque a pessoa nem demonstra nada de ser cristão, e às vezes até sabe que é cristão, mas fica se perguntando, será que um cristão deveria fazer aquilo ou não? Porque a pessoa, ela não vive como um cristão de verdade. Sim. E a fé, ela tem que se refletir em ações concretas e transformadoras, realmente. Você não adianta, você está prega o amor de Deus, o amor pelo próximo, o amor que Deus amou o mundo de tal maneira, que Jesus quer salvar o mais vil pecador, e etc, etc. E você é uma pessoa preconceituosa, não quer contato com pessoas de baixa situação social, etc. Então, assim, isso não está sendo coerente com a tua fé, com a fé de Cristo, com a fé em Cristo. E o Tiago, ele fala muito sobre isso, né? Mas claro que a gente vai estudar isso com mais detalhe no decorrer do trimestre. Então, aqui chegamos ao terceiro tópico, a importância da carta, mas antes disso eu quero falar sobre os nossos cursos de teologia, que o curso básico, curso médio em teologia, da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Nós já temos 17 para 18 anos de atuação ininterrupta, mais de 5.000 alunos formados, tanto básico quanto médio, e também nós temos o curso avançado, só que o avançado é só no sistema presencial, por enquanto, mas nós vamos preparar o avançado também, que é o bacharel, né, para nossa plataforma online. Nós temos também cursos livres na área teológica, curso Arte de Pregar, para quem é pregador, gosta de pregar a palavra de Deus, curso de discipulado, todas as nossas aulas de EBD, tanto dos adultos quanto dos jovens, você vai encontrar na nossa plataforma, disponível para você, né? E também os cursos focados no universo feminino. Curso C, Essência da Mulher, curso C, Esposa de Obreiro, que é um curso totalmente original, e você não vai encontrar em nenhuma outra plataforma, para abençoar a sua vida. Você que é uma mulher de Deus, uma mulher que mulher de obreiro, ou talvez seja num dia, você precisa fazer esse curso, você precisa ter conhecimento desse conteúdo, que é um conteúdo riquíssimo para abençoar a sua vida. Nós temos aí o QR Code na tela, também tem o WhatsApp, se você precisar tirar alguma informação, precisar checar alguma informação sobre nossos cursos de teologia, aproveite, nós estamos com uma promoção de início de ano para abençoar a sua vida. Todos os nossos cursos são reconhecidos pela Convenção CEADESP e também são professores já experientes em sala de aula, pastores, teólogos das Assembleias de Deus, para abençoar a sua vida. Muito bem, terceiro tópico. Então, terceiro tópico, a importância da carta. Primeiro subtópico, os destinatários. A carta é direcionada às 12 tribos dispersas entre as nações. Estudiosos colocam o período da escrita da carta como após os acontecimentos registrados em Atos 8, como o pastor Reginaldo já até comentou, que causou a morte de Estevão e levou à dispersão dos cristãos. Embora ela tenha sido escrita para os primeiros judeus convertidos, seu conteúdo é útil para todos os crentes em Cristo em todas as épocas. Os leitores da carta estavam enfrentando um ambiente hostil à fé
e isso longe do seu lar. Como esses primeiros cristãos, nós também somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Então, precisamos realmente, eu já não vou dar muito ênfase nesse subtópico, porque o pastor Reginaldo já comentou, também já comentamos um pouco sobre essa questão de como estava naquela época, mas só para enfatizar um pouco aqui, nós precisamos realmente utilizar eles como exemplo, não simplesmente as coisas erradas, mas usar o que Tiago colocou na vida deles, que eles estavam precisando, porque a maioria das cartas de Tiago, Paulo, João, essas cartas, muitas vezes, na verdade, não vieram para ficar elogiando as pessoas, para ficar fazendo isso e aquilo, aumentando o ego das pessoas, mas para alertar e para que as pessoas viessem a ser cristãos melhores. Então, a carta de Tiago, ela vai trazer ensinamentos práticos para você ser um cristão melhor, para que você aprenda a ser um cristão melhor. Então, que a gente venha utilizar a carta e a vida deles ali como exemplo para que a gente venha ser cristãos melhores, pessoas melhores, e não ficar só ouvindo e não praticando, como já comentamos aqui. Muito bem. O subtópico 2, relevância da carta para a igreja primitiva. A carta de Tiago servia como um guia moral e espiritual, ajudando os cristãos a manterem sua fé em meio às provações. A ênfase na perseverança e na ação prática reforçava a necessidade de uma fé viva e ativa. Essa carta desempenhou um papel importante na formação da ética e da prática da igreja do primeiro século. Uma das contribuições mais significativas de Tiago é a sua discussão sobre a relação entre fé e obras. Ele afirma que a fé sem obras é morte, Tiago 2, 26. Esta ênfase na necessidade de demonstrar a fé por meio de ações era crucial para uma igreja que buscava estabelecer a credibilidade e a autenticidade da sua mensagem em um ambiente muitas vezes hostil e cético. Então, olha só, se o cristianismo estava surgindo, que para alguns era uma seita judaica, o judaísmo, mas não era, a gente sabe que não é. Mas então estava surgindo. Aí vinha um povo dizendo que tinha fé em um tal de Jesus, que era um profeta, que era um homem bom, que fez muitas coisas boas, que ajudou muito as pessoas pobres, que curou muitos enfermos, etc, etc. E aí essa pessoa que dizia seguidor desse Jesus fazia diametralmente contrário ao que Jesus fazia, ao que Jesus fez. Então, é óbvio que numa sociedade hostil, como era a sociedade daquele primeiro século, contra o cristianismo, até contra o judaísmo também, mas contra o cristianismo, principalmente, que estava surgindo, como é que eles iam ser impactados se não houvesse essa autenticidade por parte da igreja cristã? Se os cristãos realmente não mostrassem na prática aquilo que correspondia ao discurso que eles faziam. Então, isso nesse sentido tem a relevância da carta de Tiago na igreja primitiva, que ele colocou realmente alguns pontos nos is ali na parte ética, de como os ricos deveriam, os cristãos ricos deveriam se comportar em relação aos pobres, como as pessoas que tinham uma maior relevância social deveriam tratar as pessoas de menor relevância social, etc. E então, ele vai atacar fortemente a hipocrisia, porque o religioso, de uma maneira geral, ele é uma pessoa hipócrita, o religioso. Mas o seguidor de Jesus Cristo não pode ser um hipócrita. Ele tem que viver aquilo que ele prega. Ele não pode pregar uma coisa e viver outra. Isso, a carta de Tiago é importante em relação a isso. Até lá atrás, ali no outro subtópico lá atrás, ele fala o negócio de que é um espelho, que a gente deveria... É interessante essa imagem, essa metáfora. Realmente, você lê a carta de Tiago e, às vezes, usando aqui, com licença de eu usar uma expressão um pouco mais popular, é como se você estivesse sempre levando ali um soco no estômago, né? Sim. Para não dizer em outra parte do corpo. Mas se você estivesse levando um soco toda hora que tu lê algumas passagens de Tiago. Por quê? Porque ela nos confronta, ela nos chama a ter um cristianismo mais prático, mais autêntico, mais real, mais... Então, surgiu muito essa questão da fé e obras, esse
tema. Certamente ele vai voltar, porque numa próxima lição que vai falar sobre isso. Isso, vai falar, né? Mas só uma primeira lição. Mas o Lutero não gostava desta carta, porque o Lutero, depois nós vamos falar com mais detalhes na lição que tratar desse assunto, o Lutero ele era o defensor da justificação somente pela fé. Né? A pessoa é justificada somente pela fé em Cristo. Mas ele lia a carta de Tiago, e a carta de Tiago dizia, né, que sem obras a fé é morta. Sem obras a fé é morta. Então, assim, ele achava que a carta de Tiago contradizia a doutrina da justificação pela fé somente. Mas nunca a carta de Tiago teve esse propósito de contradizer a justificação pela fé somente em Cristo Jesus, que foi o que Paulo ensinou nas suas cartas. Claro que na época de Lutero ele não tinha ainda um conhecimento mais aprofundado sobre isso. E é bem aqui que ele diz, aqui o autor, nos estudos dele, ele faz a questão do Lutero. É conhecida a frase que Martinho Lutero, o reformador protestante, chamou a carta de Tiago de epístola de palha. A questão está ligada ao fato que Lutero sentiu que a ênfase de Tiago nas obras estava em tensão com a doutrina da justificação pela fé que ele defendia veemente. Então, ali depois ele fala mais coisas, só que não é o foco agora nessa lição. Se você quiser adquirir e ler aqui, é muito importante e muito interessante. E depois nós vamos tratar com mais detalhes dessa questão da fé e das obras, tá certo? Mas então, aqui no caso, a relevância da carta de Tiago é assim, altíssima, tanto para os crentes daquela época, como para os crentes de hoje, e de todos os tempos, porque nós não podemos viver sem esses ensinamentos que o Tiago traz aqui na sua carta. Essa era a grande relevância. Próximo. Então, o terceiro subtópico, já vamos se encontrando aqui no final da lição, a sua contemporaneidade. Na carta também encontramos temas relevantes, como a importância da oração, a paciência nas provações e o controle da língua. Suas administrações oferecem orientações valiosas para os cristãos contemporâneos. A ênfase de Tiago na autenticidade e na coerência entre fé e obras desafia os crentes a viverem de maneira que reflita verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. Porque ele dá muita ênfase nessa questão das obras, a questão da oração, paciência, provações, ali ele falou controle da língua. Por quê? Porque o Tiago ele já estava com a paciência, já perdendo a paciência com esses cristãos que não entravam no caminho e estavam, na verdade, envergonhando o evangelho. Eles não oravam, não tinham essas paciências com a aprovação, qualquer coisinha já negava Jesus, qualquer coisinha já ficava reclamando. Então, acaba que não controlava a sua língua e acabava, como ali a gente vê na carta de Tiago, que tinha muita injustiça também acontecendo, que muitos que eram, vamos dizer, mais ricos, estavam negligenciando pobres. Então, tinha muita coisa, falta do evangelho na vida verdadeira dos cristãos na diáspora. Então, ele coloca essa carta, e por isso que eu comentei que ele é como se fosse ali o Eliseu Rodrigues, que vai direto ao ponto, vai à ênfase, ele como se fosse uma pessoa colérica, porque ele já estava perdendo a paciência. Já é que nem Deus, que muitas vezes vê o pecado, está subindo ali, o pecado já está cheirando mal, e perde a paciência e acaba fazendo algo para resolver o problema, como ele chegou um momento que precisou levar Jesus Cristo a crucificar para poder, pelo menos, cobrir o pecado do povo, porque estava insuportável para o Senhor. E a gente vê isso na palavra dele. Então, isso que aconteceu na questão de Tiago. Então, por isso que Tiago ele dá ênfase nessas obras. E por isso que também fala da questão de ser um espelho. Precisamos utilizar a carta de Tiago para que venhamos a obedecer mais e ser cristãos verdadeiros. Vamos para a conclusão? Muito bem, estamos chegando então à conclusão, né? Não esqueça aí, né? Inscreva-se no canal da Festa Academia. A Festa Academia, todas as playlists ali com todas as aulas, você pode acompanhar dos trimestres anteriores. Se você ser abençoado, deixe o like, comente, compartilhe, para nós alcançarmos mais pessoas. Estamos com uma meta aí de chegarmos a 2.000 inscritos no nosso canal até o final do ano. Amém, irmão? Amém, amém. Vamos chegar lá, 2.000 inscritos. Então, estamos subindo aí aos pouquinhos. Se você nos ajudar,
compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas aí através dessas aulas aqui da EBD dos jovens. É uma coisa interessante, antes de eu entrar aqui no texto da conclusão, que eu esqueci, eu ia falar no começo, acabei esquecendo, que segundo fontes extra-bíblicas, não está na Bíblia, tá? Não está na Bíblia isso, obviamente, são fontes extra-bíblicas, que o Tiago ele foi martirizado, ele foi lançado lá do pináculo do templo, foi jogado para morrer, e segundo os relatos, né, ele, quando caiu, ainda não estava morto, aí eles apedrejaram ele até a morte, né? Segundo fontes extra-bíblicas, não é... Isso, os pais da igreja, isso. Então, ele foi realmente um homem de Deus. Dizem que ele era um homem de muita oração, também fontes extra-bíblicas, de muita oração, e que ele foi martirizado ali naquele período crítico das perseguições, não sei se foi isso, Domiciano ou Nero, numa época difícil ali, de muita perseguição. Até pelo contexto que ele era uma pessoa, vamos dizer, que era o líder, né? E líder também, né? Defendia o evangelho afinco, então não tinha como, sim, pelo menos a gente sabendo o contexto da época, ele não ser martirizado. Muito bem. A carta de Tiago é inspiradora para os cristãos de todas as épocas. Ela é dirigida a um público que estava passando por muitas aflições e está repleta de ensinamentos práticos e atuais. Essa carta nos desafia a viver uma vida de autenticidade em Jesus Cristo. Ao estudá-la, somos desafiados não apenas a fortalecer nossa fé, mas também impactar positivamente aqueles ao nosso redor, vivendo a palavra de Deus e não sendo somente ouvintes. Esse aqui é o digamos assim, o tema central, né? A verdade central aqui do que a gente falou. Que, olha o que está escrito aqui, ó. Vivendo a palavra de Deus e não sendo somente ouvintes, ou leitores, né? Ouvintes ou leitores. Então, ou seja, a gente tem que ler e viver, ouvir e viver, e praticar. É isso que é a essência da carta de Tiago, e ao longo do trimestre nós vamos, então, aprofundar tema por tema. Vai ser uma bênção, né? Contamos com a sua participação. Nós estamos chegando ao fim, então, queremos, então, agradecer a todos que estiveram conosco. Vamos encerrar, como sempre fazemos, com uma palavra de oração. E esperamos você na próxima quinta-feira, na live da lição 2. E antes de estar encerrando, se você gostaria de comprar algum livro, e durante as lições vamos estar até comentando sobre algumas coisas que você pode estar adquirindo. Se você quiser nos ajudar também, pelo link da Amazon, temos ali o link para que você venha estar comprando livros. E muitas vezes tem promoções, a gente pode até, em algum momento da lição, falar, quando tiver alguma promoção da Amazon, que às vezes tem livros de R$ 1,99, tem livros super baratos, cristãos. A gente comprou faz umas 2, 3 semanas. Sim. Teve umas promoções de R$ 1,99, livros e-books, né, no Kindle. Então é muito importante você estar acompanhando, e se tiver interesse, pelo nosso link, vai estar nos ajudando também a sempre estar melhorando aqui os nossos programas. E você não vai estar pagando mais por isso, não, comprando através dos nossos links, hein? Pagando a mesma coisa que você pagaria comprando diretamente no site da livraria Mas online. A diferença é que vai estar nos ajudando. Estará nos ajudando, você vai pelo link, você pode comprar qualquer coisa, não precisa ser livro, pode comprar produtos de higiene, de beleza, lá tem qualquer coisa. Mas vai pelo link que nós temos aqui na nossa descrição. E aí você comprando, você nos ajuda aqui com uma pequena parcela, porque nós temos aqui os nossos custos de equipamentos e etc. Não, todo o material, também os livros que nós compramos para pesquisar, para trazer o melhor conteúdo para abençoar a sua vida. Até é interessante, eu vou conversar ali com o pastor Reginaldo depois, para vocês que vocês querem ter interesse, até comentem aí, se quiserem. A gente vai fazer uma seleção de livros bons para você chegar primeiro em 2025 e conseguir ler todos esses livros e já ter uma base boa para você que quiser ser pregador, que você quer ser obreiro, para você que não tem essa vocação, mas quer aprender um pouco mais da palavra do Senhor, sem ficar indo por vertentes que não pregam a doutrina verdadeira. Muito bem. Então vamos lá, vamos agradecer a Deus então. Vamos orar.
Senhor Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, mais uma live aqui da EBD dos Jovens, mais um trimestre que estamos iniciando neste ano de 2025, que assim como foi no ano passado, Senhor, este seja um ano que traga, Senhor, muitas bênçãos da tua parte para nossas vidas, mas, Senhor, que nós possamos estar atentos a tudo que é ensinado pela tua palavra, que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós lemos e estudamos na tua palavra, tudo aquilo que ouvimos nos cultos, nas pregações. Pai amado, fica com cada um dos teus filhos e filhas para que estão nos assistindo nesta live, aqueles que vão assistir a gravação da live. Abençoa todos os inscritos aqui do canal da Festa Academia e nos abençoa também, nos concedendo sempre a tua graça e sabedoria do alto, Senhor, para fazer a tua vontade e a tua obra. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe a todos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.